Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje é o dia 24 de setembro de 2025 e nós estamos aqui com mais um programa Fala Psico. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Juliana Morinigo, ela que vai estar falando um pouquinho sobre Setembro Amarelo, a importância da gente falar sobre esse tema na atualidade. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada. Hoje a gente vai iniciar com um bate-papo fazendo algumas perguntas, Ju, até para esclarecer, né, para os nossos ouvintes sobre essa questão do Setembro Amarelo, sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Assim, o Setembro Amarelo ele é um marco para o ápice de uma doença mental, né? Porque a gente fala exatamente sobre o suicídio, que é realmente quando a pessoa já não encontra mais nenhum tipo de perspectiva para continuar vivendo devido à dor que ela está sentindo, né? Como é que você percebe o impacto do Setembro Amarelo na conscientização sobre a prevenção do suicídio, Ju? Primeiro, boa noite. Obrigada, Dani, pelo espaço. Meu nome é Juliana. Eu sou psicóloga na clínica e também sou psicóloga do Sistema Único de Saúde, no CAPS, há 8 anos, né? E sobre o Setembro Amarelo, acho que é bem isso que você trouxe, né, Dani? A gente trazer à tona um assunto que ainda é tão delicado, que ainda é tratado como um tabu, né? É a gente conversar sobre saúde mental, nada mais é do que isso também, né? A gente falar novamente sobre saúde mental. Eu penso também que o setembro é mais um mês também, né? Que nós estamos todo mês falando disso. Acho que esse espaço é um exemplo disso. Até quando, né, você me chamou, eu falei, não, eu vou, porque eu acho que é o que você tem feito aqui, né? O que você tem feito é uma prevenção ao suicídio. Porque assim, a gente precisa falar de saúde mental sempre. E o Setembro Amarelo, ele vem abranger, né, a gente falar especificamente do suicídio, mas nada mais é do que a gente falar de saúde mental, do que a gente tratar o ano todo e não só esse mês, né? Esse mês ele vem aí na mídia, vem algo mais acentuado, mas para a gente que trabalha todos os dias com isso, todos os dias é uma luta, todos os dias é uma conquista de falar sobre saúde mental. Obrigada, Ju. Ju, o que te motivou a se engajar, né, nas ações ligadas a essa campanha? Então, o que me engana falar sobre isso é meu próprio trabalho mesmo, né? Eu atuo no CAPS há 8 anos. Hoje, o CAPS na saúde pública, ele é uns que não é o único, né? Acho que é importante falar sobre isso, as unidades básicas, o hospital, todo mundo que a gente chama de RAPS, que é uma rede de atenção psicossocial, é responsável pela saúde mental do município, né? Mas o CAPS ele vem com esse atendimento direto a essa pessoa em sofrimento, né, mental mais grave e persistente. E aí essa experiência me levou, né, me levou a estudar sobre o suicídio, me levou, lógico, o atendimento, a prática faz a gente ir à procura do estudo, mas a prática me levou a estar mais por dentro, a falar sobre isso, né? Ô, Ju, às vezes as pessoas elas acreditam que não é um número significativo, expressivo, porque a gente fica Uhum. sabendo do suicídio quando é algo que se consolida. Mas as tentativas, muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Dentro do teu atendimento, dentro da área, né, do Sistema Único de Saúde, é recorrente atender pessoas? É recorrente, é bastante recorrente, né? Hoje no Brasil, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia, né? Tem essa última esse dado que eu pesquisei. E na Viraí não é diferente. Acontece, como você falou, é muito subnotificado que a gente fala, né? Uhum. Ainda às vezes o que chega mais são o que acaba cometendo, mas as tentativas às vezes é bem subnotificado e é uma realidade que acontece. Eu acho que é importante a gente pensar, a vida é cheia de altos e baixos, né, Doni? Uhum. A vida é cheia de sair dos seus contrastes, as suas, e assim, pensar sobre a vida e sobre a morte é uma possibilidade da humanidade, humana, assim, né? E eu acho que a questão do suicídio, a gente precisa falar sobre ele e falar o que está por trás dele também. Sim.
né? Porque se a gente traz só isso, a gente não traz a imensidão de coisas que eu acho que a gente vai falar aí no decorrer da conversa, o que está por trás de tudo isso, assim, dessas tentativas, dessa não vontade de viver. Sim. Ô Ju, e na sua prática, né, que mudanças você observou na forma como as pessoas falam sobre o suicídio, né, após o surgimento do Setembro Amarelo, dessa conscientização, das pessoas falarem mais abertamente sobre o tema, porque por muito tempo as pessoas evitavam, acreditando que falar sobre isso pudesse ser um tipo de estímulo, né? Uhum. Hoje as pessoas têm a consciência de que quanto mais a gente fala, mais a gente previne, né? Como é que você observa isso dentro da tua prática? Eu acho, Dani, que até no nosso meio profissional mesmo Uhum. existia, acho que ainda existe, esse medo de falar, essa conduta, de que forma que eu vou agir, de que forma que eu vou fazer. E se existe no meio profissional, não só, né, entre os psicólogos, imagina entre a população, entre as pessoas. Então, eu acredito que falar do tema é importante, trazer à tona é importante, saber, principalmente, saber onde procurar ajuda, Uhum. saber o que eu faço. Acho que toda informação, ela bem feita, né? Toda informação trazendo o que pode fazer, como a gente pode se cuidar, ela é muito bem-vinda. Mas eu digo com cuidado, com responsabilidade mesmo, né? Que é o assunto. Acho que é um assunto para ser falado, mas não minimizado assim. Eu acho que essa é a questão, assim. E é uma situação que ela não escolhe quem vai passar por isso, né? A gente vê, inclusive, dentro da nossa área, né? Foi recente, o suicídio de um psicólogo. E acontece, né? Mesmo a pessoa tendo conhecimento, mesmo a pessoa tendo orientação, mesmo a gente tendo, né, a ciência de que a gente vai passar por momentos de altos e baixos na vida, mas a gente não está livre de muitas vezes se deparar com uma situação onde a gente também acredite que não tem a solução, né? Onde a dor seja muito maior do que o nosso, né, pulso pela vida. É, exato, porque a gente é humano, né, Dani? Sim. Nós, muito mais que lidamos com isso todos os dias. A humanidade, ela perpassa todos nós. Todos nós, como e como eu disse também, né? A vida, ela é isso, né? Ela tem um monte de coisas que vai acontecer e às vezes a gente não sabe como a gente vai lidar. Porque a gente acha, assim que eu vou me comportar quando acontecer isso, e quando chega a gente não sabe. Por isso que é tão importante a gente ter o que a gente chama dos fatores de proteção mesmo, né? Acho que todos nós psicólogos, todos os outros profissionais que lidam com a saúde, todos, né, todas as pessoas. Então, o que que eu tenho de proteção? Como eu lido com a minha saúde mental? Como que eu faço, que a gente fala tal do autocuidado, né? Da gente, eu acho que perpassa por tudo isso. Né? Então, assim, seja desde a espiritualidade, de atividade física, de animalzinho de estimação, de ter amigos, de tomar um tereré, né? Acho que a gente vai minimizando, parece que são coisas leves, coisas bobas, né? Que a gente não precisa fazer. E tudo isso vai ajudar quando a gente estiver num momento difícil. Não são coisas que vão dar suporte pra gente. Você vai estabelecendo rede de apoio e eu acredito que é fundamental para a pessoa ela saber quais são os caminhos que ela tem para percorrer, quem que ela deve acionar, o caminho que ela deve percorrer quando ela busca ajuda, principalmente as pessoas que muitas vezes não têm condições financeiras, né? Porque uma pessoa que tem condição, às vezes tem um pouco mais de esclarecimento sobre o caminho que ela precisa percorrer. Uhum. Mas quem não tem, às vezes fica meio perdido, já vai direto no CAPS, e, né, e não é o caminho. Primeiro precisa passar por uma consulta para ter encaminhamento. Até se você puder explicar um pouquinho desse fluxo, Ju. Uhum, explico. E muito importante isso, Dani, a gente saber, né, quais são as coisas que estão aí para a gente procurar Sim. ajuda e até na questão da gente lutar por melhoras também. Eu acho que falar de suicídio, de prevenção e suicídio, é também falar de melhorias, né? É também falar de condições de vida, de condições de tratamento, porque Sim. tudo isso perpassa, né? A gente fala que o motivo para o suicídio ele é multifatorial. Né? A gente não está ligado só a uma questão psicológica, não está só ligado a uma questão mental, mas uma questão social também, de sobrevivência, Uhum. né? E aí
como você perguntou, então, aonde a gente procura ajuda? Acho que aqui na Viraí nós temos as unidades básicas. Então, unidade básica não é para você procurar só quando você está com febre ou dor no corpo, questão física, né? Eu brinco assim com as pessoas, com os pacientes, e falo assim: se tivesse seu braço doendo há 2 semanas, você já não tinha procurado o posto de saúde? Já. Porque quando é saúde mental a gente demora, Uhum. né? A gente demora, espera, porque às vezes a gente até acha que não é. Ah, porque vai passar, ou porque a gente acha que não é no posto de saúde, na unidade básica, e é, né? Saúde é saúde física e mental. Então você deve procurar, né? Se começou a iniciar os sintomas diferente, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois. Começou sintomas depressivos, começou você ver que aquilo tá mais frequente, mais intenso, você pode procurar o seu posto de saúde. Você vai passar por atendimento, você vai ser encaminhado, né? Ao menos, Dani, que já seja algo grave. Uhum. Aí você já pode, né, ir para o hospital, né? O hospital é urgência e emergência. Acho que é importante falar que questão de suicídio é urgência e emergência. Uhum. Uma tentativa, a gente está dizendo, né? Então, urgência e emergência é o hospital. Ju, a partir da sua experiência, você observa se tem algum grupo que seja mais vulnerável ao risco ao suicídio? Sim, no Brasil, esse grupo mais vulnerável é o grupo de entre 15 e 29 anos. E é o que acontece. Aqui também, pelo menos a minha experiência, né? Seja na clínica, no SUS, é essa faixa etária que chega mais, entre 15 e 29. E tem alguma predominância em relação ao sexo De procura, você fala, de tentativas? de tentativas são mulheres. Mulheres. Mas aí existe essa pesquisa também no Brasil, referente não só no Brasil, mas mundial, os homens, eles acabam. Há mais tentativa das mulheres, os homens, fazem mais, Uhum. cometem Cometem. mais, isso, cometem mais. E você nota a diferença na procura por ajuda durante o mês de setembro? Se as pessoas de repente ficam mais sensibilizadas devido à campanha para procurar ajuda nesse sentido? Eu enxergo que não sei se uma procura, mas uma maior sensibilidade, assim, né? Porque lá no CAPS a gente trabalha com isso sobre os nossos grupos, mas como eu te falei, como já é algo natural, né? Porque eu sempre falo, falar de suicídio é falar de vida, Uhum. é também falar sobre vida, é também falar de suporte, é também falar fatores de proteção, né? E aí eu sempre falo, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, talvez lá seja um lugar de tanto sofrimento, e eu falo, não, é um lugar de tanta vida, porque muitas pessoas vão lá e encontram isso, encontram acolhimento, encontram uma acolhida, proteção, né? Então eu acho que é um mês que as pessoas, talvez, né, pela mídia, sentem a vontade de procurar. Mas eu tenho visto que isso tem acontecido em outros meses também, entende? Uhum. E também depende muito, que eu acho que também a gente vai falar, depende, às vezes, vem mais adolescentes, há uma procura de muitos adolescentes com esse sofrimento. Depois a gente vê idosos também. Depende muito, sabe? É muito sazonal, assim. Sim. E como é que você adapta as suas abordagens quando você trabalha com públicos diferentes, né? Adultos, Uhum, idosos, uhum. adolescentes? Aí a gente tem as abordagens, a gente tem as técnicas, né, Dani? Mas cada pessoa é uma pessoa, Uhum. né? Cada humano é humano, não tem como a gente pegar uma técnica. Aí eu sempre falo, não tem como a gente também, né, psicólogo, achar que a gente sabe mais a dor da pessoa do que a própria pessoa. Uhum. Né? Ele que sabe a intensidade que tá doendo, e a partir disso a gente vai não mudando a abordagem, mas vendo de que forma que vai ser melhor, né? E isso junto com o paciente, eu costumo dizer. A gente não faz nada sozinho, né? Uhum. Acho que ele também pode dizer, não, por aqui eu acho que é um caminho, por aqui não é. E eu costumo fazer isso, junto com o próprio paciente, sabe? A gente definir qual vai ser, a partir de caminho. E talvez aquela abordagem a gente já precisa, por exemplo, de uma internação, Sim.
né? Às vezes não, nesse momento você vai precisar encaminhado para o hospital, a gente chama o familiar, né? Se possível a gente vai junto. Então, às vezes é essa abordagem, e é sempre, olha, o que que você acha disso? Né? Uhum. E muitos deles ele colocar, não, acho que necessito, ou às vezes não. Então, a abordagem ela depende de cada pessoa. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. Continue ligados. De volta com o Fala Psico, e hoje estamos falando sobre o Setembro Amarelo, a importância da saúde mental na prevenção do suicídio. E nós estamos aqui com a nossa convidada, a psicóloga Juliana, ela que está aqui tratando sobre o tema. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, pode entrar em contato pelo WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67998901057. Uma boa noite também para quem nos acompanha através do YouTube e através do TikTok. Ju, dando continuidade, quais são os sinais que costumam chamar mais atenção para o risco iminente do suicídio? Uhum. A gente fala, a gente costuma falar de 3D, né? Que é o desamparo, o desespero e a desesperança. Então, esses são dos principais características, né? E você vê que essa pessoa, ela tem mudado, né? Mudado o comportamento, formas de adaptação. Então, assim, ela parou de frequentar certos lugares, ela já começou a verbalizar. Então, porque normalmente vem com a verbalização, seja a verbalização, né, falada, seja alguma manifestação escrita, dita sobre essa questão do que ela tá achando da vida. Alguns escrevem, né? Então, eu sempre falo, acho que a gente precisa voltar a olhar as pessoas, né, Dani? Uhum. Olhar as pessoas de verdade. Porque às vezes a gente tá dentro de casa e a gente não tá vendo que o nosso filho adolescente tá uma semana dentro do quarto, sem sair, sem falar, sem, Uhum. né? Então eu acho que a gente também aprender a olhar as pessoas, né? Como no trabalho da gente também. Às vezes a pessoa sempre cumprimentou, sempre, né? Teve aquela rotina, ela tá diferente, ela parou de fazer coisas que a gente estava acostumada. Mas, no geral, é isso, né? A pessoa, ela perde, como acho que você falou, Dani, perde essa vontade, né? Ela é total desespero, um desamparo, uma desesperança mesmo em tudo, uma apatia mesmo em viver. Uhum. O Ju, é até interessante a gente estar tocando nesse tema, porque tem pessoas que às vezes vêm na busca de um diálogo com o psicólogo, com o profissional da saúde, porque ele quer ter certeza de que não existe risco. Então ele vem e fala: olha, você acha que essa situação aqui é para chamar atenção ou tem algum risco? E na verdade, uma pessoa que ela está tentando chamar atenção, ela está com um problema. Ela está querendo evidenciar e ela está no pedido de ajuda. Então, nem o pedido de ajuda ele deve ser desconsiderado, né, Ju? Isso mesmo, eu falo assim, que a gente acabou, às vezes as pessoas brincam, tá chamando atenção, e eu falo, não, tá chamando atenção mesmo. Uhum. Ela está chamando atenção, olha, né, eu tô aqui, por favor, me note, né? Alguém me dá esse olhar, alguém. E é isso mesmo, isso que a gente fala de alguns mitos aí que existem em relação ao suicídio ainda, né? Um dos mitos é que quem fala, fala, não faz, só tá ali chamando atenção, só tá. Não, se a pessoa, ela, em algum momento, né, ela disse, ou ela verbalizou, ela mudou, ela tá ali te pedindo uma ajuda. Não dá pra gente saber, como você falou, né, ainda nenhum risco, nenhum de Sim. nós, nenhum, tem como a gente falar, olha, vai fazer, não vai fazer, né? A gente tá ali para cuidar, eu sempre falo isso, né, nos meus atendimentos. A gente tá interessado no cuidado,
é isso que a gente está interessado. Se uma doença, se um transtorno mental ele vai ter cura ou não, porque tem, né, muitos que não têm, mas a gente está interessado no cuidado dessa pessoa, em como que ela vai viver, né? E fica o alerta para as pessoas, né, que em qualquer sinal, para que deem atenção. Existem situações, às vezes, onde a pessoa ela também não quer ser ajudada. E nessas condições, a gente se coloca à disposição, porque também tem coisas que a gente não consegue fazer pelo outro, né? Depende do outro. Mas a gente se colocar à disposição, a gente fazer o encaminhamento necessário, né? Encaminhar para, se houver algum tipo de mutilação, para o tratamento psicológico, que tem os adolescentes que começam com um autoflagelo e a família também às vezes entende isso como algo que é uma forma de chamar atenção e não necessariamente, porque numa dessas eles vão criando mais resistência para a dor até que chega um ponto onde isso coloca em risco também a vida, né, do adolescente. Uhum, é isso mesmo. E o que você falou muito importante, Dani, não minimizar a dor do outro. Né? Acho que a primeira coisa, tem gente que também se assusta, né? Sim, Tem gente que já começa com um monte de teoria, ou um monte de dizendo que às vezes questão religiosa, né? Que não é de Deus e tal. Então, acho que a primeira coisa é a gente se acalmar também para ajudar o outro. A gente só vai ajudar se a gente se acalmar. Né, e não julgar, acho que a gente fazer a pergunta, né? Como que eu gostaria que eu fosse tratada nesse momento de dor? Então, talvez a gente nem tenha o que falar, olha, eu tô aqui. O que que você precisa, né? Eu acho que perguntar para o outro, porque às vezes também a gente acha que tem todas as respostas e a sim. gente não tem, né? Então, o que que eu posso ajudar? Eu posso ficar aqui com você, né? Você quer alguma ajuda? Se ofereça para ir junto. Eu posso ir no posto de saúde com você. Eu posso, né, agendar algum outro profissional com você. Então, eu acho que essa é a ajuda. E é bem isso que você falou, a gente não minimizar. E a gente, ou se a gente não sabe, pelo menos a gente procura saber, a gente se informa, a gente estuda. E numa condição onde alguém relatou esse tipo de pensamento, se você não é familiar, é importante que você informe a família dessa pessoa sobre essas condições, porque tem pessoas que não têm coragem para verbalizar isso para a família, mas que têm esse tipo de pensamento. Então, precisa a família estar ciente, até para estar, né, mais atenta sobre esses riscos, né? Uhum. Isso mesmo, Anne, principalmente entre os adolescentes e jovens. Eu sempre falo que se alguém fala alguma coisa que é sobre risco, sobre a vida dela, sobre risco da vida dela, e te pede segredo, se você é um bom amigo, se você ama essa pessoa, você não guarda segredo, porque é sobre a vida dela, então você precisa fazer alguma coisa, né? E Ju, como é que você avalia o papel de fatores como histórico familiar, traumas e uso de substâncias, né, nesse risco? Uhum. Então, a questão do suicídio, a gente fala que tem vários fatores de risco, né, que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio. Essa que você falou são algumas delas, né, que são talvez as principais, né, que são as doenças mentais, os aspectos psicológicos, traumas vividos, questão de abuso sexual. Semana passada vocês estavam, né, Sim. falando disso, olha só, tão importante, né? Eu volto a dizer, a gente falar de vários assuntos, né? E eu volto a dizer os aspectos históricos, sociais também tão importante, né? Enquanto a gente não melhorar a questão do preconceito, do bullying, das violências, da questão mesmo de sobrevivência, de comida, todo mundo tem o que comer, né? Eu acho que a gente não vai melhorar essa questão, né? Ou a gente por isso que eu penso que a questão do suicídio é algo muito maior, envolve tantas coisas, né? Por isso que eu penso que não é um dever só, porque às vezes a gente olha só para a saúde, né? Sim. E é uma questão que todos precisam olhar, né? Que envolve tantas outras coisas. Então, mas é importante falar desses fatores de risco, né? Que são, às vezes, o transtorno mental, né? Que muitas vezes acontece, mas também não é só isso. Não quer dizer que uma pessoa cometeu, ela tinha, não tem como, né? Há casos que não tem, e há muitos casos que sim, que tá ligada até a um histórico, às vezes familiar, de alguém que também cometeu, né? Então a gente precisa olhar para esses fatores de risco e cuidar. E não só associar esses fatores, porque muitas situações, como você mesmo citou, não tem nenhum histórico,
a pessoa não tem diagnóstico de nenhum transtorno, né? Não tem nada relacionado e pode existir a possibilidade disso acontecer, né? E na sua experiência, ô Ju, o isolamento social costuma aparecer com frequência nos casos, né, que você acompanha? Muito. Acho que a gente não tinha falado disso, né? É uma das primeiras coisas que acontece. A gente começa ou mudar os lugares, a gente deixa de ir para os lugares que a gente ia, a gente começa a ficar mais sozinho. E aí algumas pessoas podem falar, ah, mas eu sempre gostei, né? Talvez de ficar sozinha no meu quarto. Mas nós somos seres sociais, né, Dani? Nós Sim. nascemos aí para estar com as pessoas. Não quer dizer que tem algumas pessoas que gostam mais dessa individualidade, mas é diferente, né? Diferente de um isolamento social que você não quer ver mais ninguém, que você não vê sentido em ver É as o pessoas. desinteresse, né? É o desinteresse mesmo, essa que a gente já falou, né? Essa desesperança mesmo, esse outro olhar para a vida, né? E também trazer a consciência de que nem sempre também a pessoa vai apresentar esses sintomas, né, Ju? Porque tem situações onde a pessoa, ela tá ali dentro de um processo depressivo, mas ela não entra no isolamento, né? Ela continua seguindo a rotina, ela continua interagindo com as pessoas, né? Ela tem uma falsa impressão de felicidade, que é o que ela demonstra para as pessoas, mas ela tá num sofrimento e ela não vê abertura, às vezes, para verbalizar isso. E a hora que a gente se surpreende é com a notícia de que a pessoa acabou, né, suicidando. Que tipos de ações ou atividades você gosta de propor na prevenção do suicídio, especialmente no Setembro Amarelo, Ju? Então, eu gosto não só no Setembro Amarelo, mas tratar isso, como a gente está falando, como fator de proteção mesmo, sabe? Eu gosto de tratar como falar de saúde mental, falar de que forma que a gente tem isso, né? Falar de que forma que a gente pode ter isso na vida, né? Falar de autocuidado, eu acho que de trazer também o que a gente tem de positivo, porque assim, uma pessoa que teve a tentativa, por exemplo, suicídio, a gente fala da ambivalência, né, Dani? Uhum. Ela não quer só morrer, ela quer viver também, isso é muito ambivalente mesmo, né? Então, se a gente trazer para essa pessoa o que tem de vida, o que que ela tem de vida, o que que ela tem de potencialidade, porque tem ali. Um propósito, né? Isso aí. Então eu acho que quando a gente for falar disso, a gente também tem que lembrar. Tem que lembrar que há muita vida nessa pessoa. Não é porque uma pessoa cometeu que ela tá, né, propensa a ser aquilo pro resto da vida, né? Como a gente falou, nós mesmos temos aí, né, nossos altos e baixos, nossas dores. Então, eu acho que quando a gente fala do Setembro Amarelo, quando a gente fala de saúde mental, é a gente trazer também o que tem de potencialidade na vida dessa pessoa. Trazer sentido para a vida dela. Porque o, Isso aí. o pensar, né, em acabar com tudo tem realmente a relação de que nada mais faz sentido. Então, ainda que Uhum. a pessoa ela tenha todas as condições e muitas delas relatam, né? Não tem nada de errado na minha vida, tá tudo tranquilo, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu não consigo encontrar sentido nisso, né? Uhum. E é fazer esse resgate desse sentido, né, para essa pessoa. Ô Ju, você utiliza algum protocolo específico ou você vai adaptando as intervenções para cada caso? Então, tem os protocolos, como tem, principalmente se for algo, eu falei da questão do hospital, né? Tem Sim. a questão familiar também, muito importante nesse processo. Então, assim, todo atendimento, seja na clínica, ou seja, né, no CAPS onde eu atendo, a família sempre é um fator muito importante, né? Uma rede de apoio ali. E então, eu adequo, depende, porque tem gente que não tem família, Sim. né? Infelizmente, a gente tem essa realidade. E tem gente que precisa mais esse olhar mais de perto. Tem uns que não precisa tanto, né? Então a gente vai trabalhando, existem os protocolos, mas a gente vai adequando também. E na sua opinião, né, como os diferentes serviços de saúde, educação e assistência social podem colaborar nessa prevenção, Ju? Nossa, muito demais, assim, eu acho que nossa, hoje não daremos conta de algo tão grande, de algo tão importante para lidar, né? Então, na educação acontece tantas coisas, né? Então, como eu falei, se a gente não falar de bullying, se a gente não falar de preconceito, se a gente não falar da próprio processo da adolescência dentro da escola,
né? Nós não vamos dar conta. Vai chegar na saúde, porque lá chega, né? Mas acho que esse processo acontece em tantos lugares, na família, na escola. Eu acho que a assistência social é muito importante também, né? Porque chega a muitos casos também, como eu falei, né? Se a gente não falar da questão de sobrevivência, que é mínimo, né? Que é a pessoa se alimentar, ter condições de saúde, de vida, como que a gente vai Digna, né? digna, né? Então a gente vai estar batendo, falando de algo. Eu sempre falo, não tem como a gente tratar de algo que é coletivo maior só no individual, né? E aí eu acho que a gente vai acabar reforçando, e aí eu me preocupo com isso, quando a gente reforça só, parece que é culpa da pessoa, entende? Que é com ela o problema. E aí, quando a gente traz isso, a gente amplia isso a um outro olhar, a gente precisa olhar muitas coisas para a gente falar de suicídio, né? Sobre essa questão dos jovens, entra essa questão da minimização, porque muitos jovens têm essa cultura da exclusão, do cancelamento. Hoje está muito latente isso entre os jovens. E muitas vezes entre eles, eles não têm essa consciência do quanto eles podem afetar os outros através dessas condutas, né? Porque na cabeça deles, tipo, se acontecesse comigo, não seria um problema. Só que as pessoas são diferentes e elas têm limiares de dores diferentes também. Uhum. Ou seja, aquilo que de repente pode não ser tão traumático para mim, pode não doer tanto para mim, pode ser muito sensível para o outro. Então, trazer essa visão de empatia e de um olhar de que eu trato o outro não a partir de como eu sou, porque o que eu sou é fruto da minha história, mas eu preciso considerar o outro a partir da história dele e a partir do sentir dele, né? Então, Sim. empatia é respeitar o outro como ele é e a partir de como ele sente, né? E isso, Dani, que você falou, isso é prevenção ao suicídio. Toda vez que a gente trata o outro com empatia, a gente está prevenindo. Toda vez que a gente respeita o outro com as suas escolhas, com a sua orientação sexual, a gente está prevenindo suicídio, né? Fica aqui o alerta para as famílias, né, do quanto é importante essa questão do acolhimento. A gente vai mais para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. De volta com mais Fala Psico. Hoje nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, né? O amarelo já é uma cor de alerta para que a gente traga atenção para esse tema que é tão importante. E a gente está aqui com a psicóloga Juliana, que ela está esclarecendo aqui, tirando dúvidas a respeito desse tema que é tão importante. Ju, você já participou de parcerias ou eventos com escolas, ONGs ou grupos comunitários a respeito desse tema? Sim, já fiz algumas questões em escola, já fui chamado também em alguns movimentos da igreja para tratar o tema. E eu acho muito importante, porque como a gente acabou de falar, né? Quanto mais lugares, mais pessoas falarem disso, eu volto a dizer, de uma forma cuidadosa, de uma forma respeitosa, nós vamos expandir, né? Nós vamos parar com esse tabu de que saúde mental de que sofrimento mental é frescura, de que, né, essa questão até da loucura. Então, quanto mais a gente falar, mais vai melhorar realmente. E quebrando aos poucos os estigmas, eu acredito que com relação ao acompanhamento psicoterápico, a gente já avançou muita coisa, mas a gente ainda tem muito a avançar, porque muitas pessoas ainda associam o tratamento a algo, né, relacionado a pessoas que estão numa situação de desequilíbrio. E a psicoterapia, ela também é preventiva, né, Juliana? Sim, sim. Eu também acredito, acho que a gente já avançou.
Hoje a gente está aqui falando, por exemplo, que não era possibilidade há muito tempo, mas eu acho que a gente tem muito o que avançar também. A gente tem muitos lugares que entrar, e eu acho que as pessoas entenderem que essa é a responsabilidade de todo mundo, mesmo, de todas as pessoas, né? Nas suas profissões, nos seus lugares, quer falar sobre vida, quer falar sobre possibilidade de vida, quer falar de sofrimento também. Sim. E acho que toda vez que a gente fala como eu lido com o meu sofrimento, como você lida com o seu, eu acho que a gente vai minimizando também, acho que vai quebrando esse tabu, nossa, né? Acho que as pessoas veem também um pouco a questão da psicologia, como se a gente não sentisse as coisas, né? E a gente sente tanto, e a gente também é tão humana quanto, né, Dani? Sim, e outro ponto é que muitas vezes as pessoas esperam, até por não perceberem mesmo, mas o marcador para um tratamento é a tentativa. E a gente precisa trabalhar preventivamente. A gente não pode esperar uma tentativa acontecer, porque a gente pode evitar isso, né? Então, o trabalho preventivo, ele tem essa finalidade, da gente trabalhar esse acolhimento, né? Trabalhar as angústias das pessoas de uma forma onde a gente identifique os riscos antes que a pessoa ela entre num desequilíbrio, onde ela chegue à tentativa, né? Uhum, é isso Porque mesmo. ela pode, numa tentativa, ela ter êxito nessa tentativa. E aí a gente realmente perde a batalha. Uhum. E é esse o nosso trabalho enquanto psicólogo, esse autoconhecimento, essa acolhida. E aí, como eu falei, a gente precisa esperar, a gente precisa se conhecer, Sim. né? A gente precisa ver que tá doendo, que aquilo é um sofrimento. A partir do momento que todos nós conseguirmos identificar o que é sofrimento, o início de um sintoma depressivo, que aquilo tá passando do ponto, a gente vai procurar ajuda. A gente não vai achar que psicoterapia é uma vergonha, ou, né? A gente vai logo atrás. Ô, Ju, e como é que você percebe o papel da família nesse processo preventivo? Eu acho fundamental. É na família que a gente se encontra, né, Dani? É na família que a gente está, é na família que a gente se revela, é a família que acolhe ou não acolhe, né? As nossas diferenças, as nossas dores. Então, grande parte, eu falo assim, pelo menos a minha experiência, desses sofrimentos que vêm quando tem uma família que acolhe, e não precisa ser, né? Qualquer formato de família que acolhe, que está ali junto, é um fator importantíssimo para essa melhora. Então, é o papel da família também estar ali, né? Acho que de entender que todos passam por esse processo. Então, eu acho, eu entendo o processo da família como fundamental. E, na sua opinião, como é que os diferentes serviços de. Aliás, esse aqui eu acho que a gente já conversou. Quais as barreiras você observa, né, quando se fala sobre o suicídio na comunidade? Eu ainda acho a questão da procura do tratamento, dessa demora para ir, né? Como você falou, às vezes quando chega já tá super grave. Uhum. Aí você fala, quando começou, né? E como eu citei alguma coisa da adolescência também, Sim. às vezes há meses que esse adolescente não sai do quarto, não sai do celular, né? A gente não sabe exatamente, não sabe o que tá mexendo, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar, a gente estar ali atento a isso também. E o que que você faz quando você encontra resistência em abordar o tema com alguém em situação de sofrimento, Ju? Então, eu penso na acolhida mesmo. Acho que quando a pessoa vem, acho que a gente pensa mil coisas quando vai atender, né? Tem mil técnicas, mil coisas, mas e essa resistência ela vem porque às vezes ele está em sofrimento também, ele não quer falar, Hum. né? Então, assim, eu costumo primeiro, né, tentar ouvi-lo e já digo que aquilo não é um espaço, né, de julgamento, que eu não estou ali para julgar, também não vou querer ouvir o que ela não quer falar. Então, acho que é o principal nesse primeiro momento a pessoa se sentir acolhida. E aí, essa resistência, ela vai com o tempo, com um tempinho ali, ela vai, porque ela vai perceber que eu não tô ali para julgar. Eu tô ali para ouvir como profissional, né, para ajudar, para colaborar naquele momento. Então, acho que a primeira coisa que eu faço é a velha e boa acolhida mesmo.
E é um dos pontos que eu acredito que até dentro das redes de apoio se faz necessário e as pessoas têm dificuldade em resolver, porque as pessoas elas pegam aquela condição e aquela verbalização de suicídio, elas querem resolver aquele problema. Uhum. Elas tomam aquilo como um problema que elas precisam resolver e às vezes elas enchem a pessoa com um monte de solução, quando na verdade aquela pessoa ela só quer falar sobre aquela dor, que à medida em que você vai falando sobre aquilo que está doente, você também vai sentindo alívio, né? Às vezes você não recupera uma esperança na vida, mas você sentir acolhimento, você pelo menos sabe que você não está sozinho, que você tem alguém para contar. Mas a gente, né, não pode ter essa invasão e esse desrespeito de querer direcionar aquela pessoa, porque ela vai construir esse direcionamento, né, através de um apoio especializado, né? Porque a pessoa, como ela não vai ter muitas vezes essa habilidade para dar essa orientação e Uhum. essa direção, Uhum. né? Isso mesmo. E, inclusive, a gente viu recente, saiu, deve ter um mês mais ou menos, que tinha um rapaz no ano passado que ele iniciou umas intervenções, né? Ele tinha dificuldade de falar sobre Uhum. as angústias, os sofrimentos, e ele começou a conversar com o chat GPT. E aí, dentro desse contato com o chat GPT, o chat começou a fazer todo um processo de acolhimento, mas depois ele começou a relatar tentativas de suicídio, o chat começou a orientar formas como não ficar marcado. Até que, né, isso acabou se efetivando no suicídio do menino, né? E a família processou e a empresa que faz toda essa parte de gestão do chat disse que foi uma falha no sistema deles, né? Mas assim, tem muitas pessoas buscando auxílio através da inteligência artificial que também não tem preparo para dar esse tipo de orientação, de assistência e de acolhimento, Uhum. né? Nunca, nunca vai substituir um outro humano com um outro Não. humano, né, Dani? Jamais isso. Eu acho importante isso que você falou, da gente entender que há profissionais que estudaram, que se capacitaram para isso, que estão ali, né? Por mais que você tenha, queira ajudar e você acha que você tenha todas as respostas, mas às vezes também a pessoa não quer se abrir naquele momento. Às vezes até com um profissional a gente precisa de um tempo. Uhum. Né? Um tempo, na próxima sessão, essa pessoa está mais tranquila para dizer, às vezes naquele momento a gente só vai acolher e ver qual o risco, né? Qual que é o grau de risco ali. E há grupos, né, para os quais você acha que é mais difícil falar sobre o suicídio entre homens adultos, adolescentes, idosos? Tem alguma diferença? Você percebe mais resistência sobre algum desses grupos? Eu acho que a resistência ainda de procurar ajuda, Dani, eu acho que ainda é dos homens. Eu penso assim, de procurar, de falar o que sente, de chega naquilo que a gente acabou de falar, chega já super grave. Uhum. Né? Já chega ali num, que a gente já num grau de risco muito alto, assim. Não chega ali no início que tá sofrendo, já é um sofrimento muito maior, assim. E aí a gente perpassa por, como eu falei, por várias questões aí, né? De ser homem e de procurar ajuda, de falar o que sente. Por isso que é tão importante, como a gente falou, várias outras coisas, né? A gente cuidar da saúde da gente, a gente entender que saúde mental é para todo mundo, que cuidar de saúde é para todo mundo, né? Entra em questões culturais essa questão da resistência masculina, né? Porque o homem, ele não pode chorar, ele não Uhum, pode demonstrar sentimento, ele uhum, não pode demonstrar fragilidade, né? Muitos ainda ficam nutrindo esses mitos, né? Que tem relação com a masculinidade, né? Que é uma uhum, forma de você, né? Se evidenciar como mais uhum, homem dentro de uma condição, e isso só vai contribuindo para que você fique mais fragilizado e vulnerável a essas uhum. questões. De dar conta de tudo também, né? Sim. Eu preciso dar conta de tudo. E não, né? E eu acho que vem bem isso com o que você falou. E quanto mais a gente ir quebrando esses estigmas, quanto mais a gente falando deles, a gente está falando de prevenção ao suicídio. Mais a gente falar que tá tudo bem chorar, tá tudo bem reclamar, tá tudo bem, né? De vez em quando a gente achar que não vai dar conta, a gente dividir isso, eu acho que a gente vai estar prevenindo. E eu trago aqui, né, um alerta aos homens,
para que entre eles não se cultive essa cultura do julgamento quando alguém demonstra alguma fragilidade, porque aquela pessoa muitas vezes ela vai deixar de procurar ajuda pela sua brincadeira, porque é muito comum no meio, né, entre homens que eles brinquem, que eles, né, minimizem, de que eles falem, ah, isso não é coisa de homem, olha, né, num sentido de invalidar aquilo que a pessoa está sentindo, mesmo que seja por brincadeira, mas isso afeta muito e, de certa forma, acaba criando mais resistência para a pessoa procurar ajuda. E a pessoa passa a se fechar cada vez mais, porque ela não vê um lugar onde ela possa ter abertura para falar sobre isso. Então, assim, fica um alerta muito importante. Se você é homem e você tem esse tipo de conduta, né, repense, porque muitas vezes você vai estar contribuindo para que, né, uma pessoa ela pratique o suicídio, né, e ela tenha êxito nessa ação por conta da falta de acolhimento mesmo, por conta desses estigmas que são cada vez mais fortalecidos, né, nesse universo masculino. Você poderia, Ju, compartilhar algum exemplo de uma situação em que a prevenção funcionou bem na prática clínica? Sim, eu penso nessa prevenção, como a gente estava falando, né? Nessa procura, vários que chegam já no início mesmo, né? No início ali que percebe que tá diferente, que percebe que mudou, né? Que já não tem a mesma motivação já no início. A partir daí, acho que nem é citado. A gente nem chega a falar sobre essa questão do suicídio. Então, eu acho que quanto mais as pessoas procurarem antes, quanto mais falarem disso, acho que nem precisa, nem que a gente está falando da questão da psicologia também de procurar, mas quanto mais a gente falar isso entre família, quanto mais a gente dividir com os amigos, quanto mais a gente falar na escola sobre isso, a gente fala, nossa, também não sofro sozinho, outras pessoas passam por isso. Então, acho que a prevenção, ela vem em todos esses caminhos. Acho que a prevenção do suicídio a gente abarca, sabe? Como a gente falou, você acabou de dar o exemplo, né? Quando uma pessoa faz uma piada, né? Por exemplo, do CAPS, e a gente fala, oh, não, você sabia o que que acontece lá? Você sabia o que que é lá? Né? Eu acho que também é uma prevenção, né? Toda vez que a gente luta para ter mais profissionais no SUS, toda vez que a gente também valoriza os trabalhos que são feitos, eu acho que a gente está lutando com essa prevenção. Vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna para o último bloco do Fala Psico. De volta com Fala Psico, né? Mais uma vez cumprimentando os nossos ouvintes da Rádio Cultura, o pessoal que nos acompanha através do YouTube e através do TikTok. E dando continuidade sobre o tema que a gente está tratando hoje, que é o Setembro Amarelo, Ju, né, entre as estratégias de conscientização, quais você considera mais efetivas? A conscientização que traz a pessoa para essa conscientização que a gente estava falando do que é saúde mental mesmo, sabe? Num todo, né? Não quando ela não individualiza esse sofrimento, quando a gente não coloca essa pessoa novamente, né? Naquele lugar, talvez até de culpa do que ela está passando, mas a gente abre, amplia, né? Conscientiza que existe tratamento, que existe formas também, que a dor ela faz parte, né, dessa vida. Quando que a gente colocou, Dani, também, quando a gente traz outras maneiras,
né, as potencialidades da vida, quando a gente coloca para ela que tá tudo bem, né, a gente também não tá bem e que existem outras pessoas para a gente dar a mão, para a gente passar por esse momento. Então, acho que a conscientização, ela parte também desse não preconceito, da gente olhar a partir daí. E a vida, ela é repleta de altos e baixos, né? Tudo é fase. Eu assisti um vídeo no Reels e eu achei bem interessante, que é um rapaz falando sobre essas mudanças da vida, Uhum, né? Ele diz assim, olha, se você estiver muito feliz, aproveita. Aproveita porque, né, isso vai acabar. E se você também estiver passando por uma situação onde você estiver se sentindo muito triste, né? Se tranquiliza que isso também passa. Então, assim, tudo passa na vida. Os bons momentos, os maus momentos. E a gente precisa aprender a ir se adaptando, né, a essas mudanças. Só que às vezes a gente não tem, né, bagagem, não tem estrutura e não tem condição mesmo emocional para lidar, porque aquilo ali é muito maior, às vezes, do que a competência que a gente tem para lidar. E por isso é tão importante a gente ter ajuda para transpassar, né? Por essas barreiras, por essas dificuldades e até às vezes, né, por essa desesperança de não ver mais sentido na vida. verdade. Como é que você vê, Ju, o impacto das campanhas de mídia na sensibilização das pessoas sobre esse tema? Eu acho muito importante a gente falar, mas eu volto a dizer, acho com muito cuidado e responsabilidade, por exemplo, ao noticiar, né, uma questão de suicídio, a forma de falar. Nós fizemos até na Virei, acho que faz uns 2 anos, a gente fez uma orientação com o pessoal do jornal, dos rádios, que forma, como noticiar, há uma cartilha para isso, há estudo para isso, né? A gente conversou, porque precisa ser feito, mas com responsabilidade. A gente não precisa aumentar mais ainda, né? Esse tabu, aumentar mais esse preconceito que existe. Então, eu acho que é importante. E quando a gente coloca todas as evidências, quando a gente coloca todas as coisas, a gente não centraliza a questão do suicídio em uma coisa só. Né? A gente consegue olhar isso multifatorial. Então, acho que a mídia, ela tem esse papel, ainda mais hoje em dia, né? Então, que ela seja usada com responsabilidade, que ajuda bastante, eu penso. E outro fator é o cuidado com a família, né, Ju? Uhum, Porque a pessoa, quando ela está passando por esse momento, ela sobrevive a essa situação, né? Existe até o termo de que a família de quem suicida é sobrevivente, né? uhum, Porque isso realmente é algo muito traumático. A gente está preparado para passar por situações, né, de mortes que ocorram ou devido a alguma doença, né, onde você vai se preparando no decorrer do tempo ou pela velhice, mas ninguém está preparado para, né, uma morte trágica como essa, principalmente quando a pessoa ela começa a passar, né, pensar que aquilo foi uma decisão do outro, né? e isso vale, Dani, para as mídias e para as pessoas. Hoje a gente está com o celular, a gente acha que a gente tem que filmar tudo, tirar foto de tudo, divulgar, né? E existe uma família, como você falou, existe uma pessoa quando comete suicídio, ela atinge no mínimo de 6 a 10 pessoas, no mínimo, né? Se a gente for colocar trabalho, vida social, isso aumenta. Então a gente precisa, a gente acho que a gente falou disso, voltar à questão de ter essa empatia, essa responsabilidade com o Sim. outro. Eu acho que parte disso, se a gente está falando de uma vida, a gente está falando de sofrimento, olhar um pouquinho, né, como que eu gostaria que me tratasse, se algum dos meus acontecesse isso. Então, porque há uma dor, há um sofrimento, e às vezes a família tem que lidar com mais essa situação. Tem que lidar com o julgamento, tem que lidar com a curiosidade, né? Uhum. Às vezes as pessoas, com a vontade de ter ali sua dúvida esclarecida, enche aquele familiar de perguntas e traz um sentimento de culpa do tipo, você não percebeu que ele estava passando por isso, ela estava passando por isso, né? E isso acaba, de certa forma, fragilizando ainda mais a família, que ela está, né, procurando recurso para lidar com aquela dor e ela ainda tem que procurar recurso para lidar com o julgamento das pessoas. Então, assim, é muito pesado. Então, guardem a curiosidade nesse tipo de situação, né? E tenham, assim, solidariedade pelas pessoas, porque a gente acaba afetando cada vez mais. Já é um momento muito difícil para quem está enfrentando uma situação dessas, né? Ô, Ju, e que conhecimentos ou cursos você considera essenciais para trabalhar com a prevenção do suicídio?
Existem vários cursos, até na área mesmo do SUS, gratuito, assim, na área do SUS, referente à questão do suicídio. Existem vários outros também. Acho muito importante a gente estudar, né, Dani? Eh, acho que a parte da humanidade com empatia é muito importante e vem com os estudos também, né? Existem os protocolos, né? Tem plano de segurança que a gente faz com esse paciente, com essa família, mas acho que junto com o estudo, essa questão da gente ouvir o outro sem julgamento mesmo, né? Entender que é o outro humano ali junto com a gente e que a gente não tem resposta para tudo. Acho que vem de muito medo e entender, acho que é muito importante, né, para os profissionais, a gente às vezes acha que a responsabilidade é só nossa. Então, aquela vida é nossa responsabilidade. Eu acho que quando a gente aumenta, quando a gente abrange, então, né, faz um tratamento com outros profissionais, eu tô falando isso mais no sentido do SUS, assim, né? Mas eu acho que até vale para a clínica, assim, até quando a gente coloca a família nesse local também, nessa corresponsabilidade, o próprio paciente, para a gente não se sentir sozinho. Né? Porque senão é muito pesado e eu acho que quanto mais a gente coloca outras pessoas, isso vai minimizando. E tem práticas de autocuidado que ajudam, né, a lidar com a intensidade emocional desse trabalho, que te auxiliam dentro, né, dessas intervenções, Ju? Há muitos, né? Se não, a gente tem que ter. Eu brinco assim que desde chegar em casa e tomar, sabe, um banho quente, assim, por uns meia hora sozinha, para ir relaxando. A questão da espiritualidade me ajuda também. Um momentos com a minha família, fazer minha terapia, né? Meus momentos de lazer. Então, quando a gente falou, a gente é propensa a sentir tudo isso. Né? A gente é um outro humano ouvindo outra pessoa humana ali. E ouvir a dor do outro também, se a gente falar que não dói na gente, né, Dani, a gente vai estar. Acho que a gente parou aí, né, de sentir. Mas acho que a gente precisa cuidar, né, tanto o profissional, principalmente nós, né, profissional, psicólogos, todas as pessoas que lidam com dor, a gente também vai esquecendo isso ao longo do caminho, né? Então, é muito importante esse autocuidado. E Ju, qual mensagem você deixaria, né, para os outros profissionais que atuam diretamente na prevenção do suicídio? Para os outros profissionais, que a gente está no caminho, né? Que a luta é todos os dias, mas acho que é a possibilidade, acho que não esquecer de olhar para a gente, né? Não esquecer de olhar para a gente nesse processo, não esquecer também que o outro é uma pessoa que tem saber, que tem conhecimento, que sabe do que ele está sentindo, né? Que a gente não é o dono desse saber, desse conhecimento. Quando estiver pesado, acho que dividir isso, né? Com supervisão, acho que é muito importante também, para a gente não se sente sozinho. Acho que prestar atenção também quando está muito pesado, porque às vezes a gente não está bem, né? Muitos profissionais da saúde adoecem. E às vezes está adoecendo ali, não está se tratando também, não está se cuidando também, e aí a gente não vai conseguir cuidar de ninguém. Negligencia com o próprio cuidado, né? Verdade. Ju, e que mensagem você deixaria para quem está nos ouvindo, que pode ter um familiar que, né, atenda a essas condições que a gente comentou aqui no decorrer do programa, ou às vezes até a própria pessoa ela está passando, né, está sendo atravessada por uma situação onde ela está sem esperança, onde ela está, né, sem muita perspectiva, né, não está encontrando sentido para viver. Que mensagem você deixaria para essa pessoa? Tem uma poesia do Guimarães Rosa, uma delas lá, que ele fala que nessa vida a gente precisa ter coragem, né? Que essa vida ela pede pra gente coragem. Então, acho que para viver, para passar pelos problemas, passar pelas dores, acho que a vida ela pede pra gente essa coragem, coragem de procurar um atendimento, coragem para pedir uma ajuda, porque a gente acha que não, né? Mas né? Às vezes a pessoa, para ir lá, ela precisou fazer um esforço, né? Que ela não tinha, às vezes, para falar, estou precisando de ajuda. Então, às vezes, você não tem um profissional aí perto, mas você tem um amigo,
E eu digo assim, se você tem uma pessoa que você ama e que te ama e que está segurando sua mão, você tem muito nessa vida, você tem essa pessoa. Às vezes, Dani, a gente não tem daquela pessoa que a gente gostaria. Uhum. Ah, mas eu tenho, eu não tive, eu, né? A gente sente muito, mas você pode construir, você tem outras pessoas, então acho pensar assim, que o que você tiver, se agarre aquilo, né? E como você falou, às vezes a dor, naquele momento parece que ela não vai ter fim e vai passar. Às vezes vai ser passageiro, vai vir outras dores, talvez de outros lugares, mas vai vir outras alegrias, vão vir outras pessoas, mas a gente também precisa se abrir, precisa dar esse primeiro passo de pedir essa ajuda. E para os familiares, eu acho que eu penso de não julgar, né? Esteja ali, também é sofrido, não é difícil, não é fácil, né? Lidar com quem está sofrendo, não é fácil entender a todo momento, mas eu sempre falo, transtorno mental ou não, ou uma pessoa em sofrimento, mesmo que não seja em transtorno mental, é sofrimento, e dor é dor, né? A gente não fica medindo dor, né? Qual que é, qual é o risco, qual que é a temperatura da dor. Mas, como você falou, e a gente já falou também, Dani, a gente precisa voltar a olhar as pessoas como humanos, né? Parar de olhar o celular e olhar no olho das pessoas, ver o que elas estão precisando. Eu acho que isso que torna a gente humano mesmo. E falando de coragem, requer coragem que a gente olhe para dentro e a gente admita as nossas vulnerabilidades, né? Isso é fundamental. Então, para você que nos escuta, se você está passando, né, sendo atravessado por uma situação dessas, né, busque coragem para que você fale com alguém da sua confiança sobre isso, para que você receba o apoio necessário, o tratamento necessário, porque a sua vida importa. Gostaria de te agradecer muito, Ju, por você ter, né, disposto do seu tempo. A gente sabe que o tempo é algo muito precioso, muito valioso, e você veio aqui, né, para compartilhar sua experiência, né, com as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Obrigada, Dani, pelo espaço. Eu volto a dizer que é muito bom a gente falar sobre isso, né? Não sobre isso, mas vários temas que é sobre saúde mental e que é sobre prevenção também. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui através da Rádio Cultura, através do YouTube, através do TikTok. Desejo a você uma ótima noite, que você tenha um olhar de empatia para todas as pessoas que estão à sua volta, né, num trabalho de prevenção, aproveitando não só o Setembro Amarelo, mas todos os meses e todos os dias do seu ano. Uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima semana.